Olá, preciosos irmãos, Deus os guarde no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora, cada dia, para a nossa conversa, sempre ao redor da mensagem, da Bíblia, trabalhando pela fé preciosa, a fé que está nos transformando. O centro de nossa vida é o que disse Abacuque: o justo da sua fé viverá. Esse é o nosso valor maior. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nós não podemos obter nada de Deus. A fé é o poder de Deus, é o poder para nos transformar, é o poder para nos curar, para nos salvar. E fé é um dom de Deus, não vem através das obras, é um dom de Deus. Deus coloca essa fé em nosso coração, a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Nós estamos vivendo na iminência de nosso arrebatamento, quando nós estamos olhando os eventos lá na Palestina. Se acontece uma guerra em qualquer parte do mundo, faz parte da profecia. Jesus disse haverá guerras, rumores de guerras, reino contra reino e assim por diante. Mas quando acontece na Palestina, isso chama a nossa atenção, porque Israel é o relógio do mundo e a gente sabe que Israel agora mesmo está passando por uma dor de parto, grande pressão, pressão internacional, pressão interna, pressão dos seus inimigos. E Israel está lutando no fronte para expulsar o inimigo de suas fronteiras, de acordo com o livro de Sofonias, livro de Zacarias, livro de Amós. São profecias que estavam guardadas para esta hora. E nós sabemos que a hora é tardia por conta de inúmeras profecias que têm se cumprido bem diante dos nossos olhos. E toda vez que Deus faz a palavra se cumprir, é para que nós venhamos a crer na palavra. E quando nós conseguimos estar, quando nós vimos as promessas se materializarem, se cumprirem, né, podemos dizer, e o verbo se fez carne. E toda vez que isso acontece, isso é um maná, isso é o pão escondido, isso é o alimento espiritual em seu devido tempo. E toda vez que isso acontece, tem poder aí dentro para trazer essas mudanças que nós precisamos. Esse é o que dá lugar à nova criação. Quando a palavra é materializada e nós captamos a verdade da palavra, aquilo então transforma, muda a nossa vida. E temos a grande promessa em Joel capítulo 2, que logo após o ensinamento do ensinador de justiça, o anjo de Malaquias 4, o mesmo de Apocalipse 10:7, seria derramado sobre a igreja o poderoso Espírito Santo. Veja, de acordo com a visão de Ezequiel do vale dos ossos secos. E para tanto deveria haver uma palavra profética. Veja, profetiza, ó filho do homem, diz a Escritura. Então o Espírito veio sobre o corpo morto e aquele corpo morto tornou-se um grande exército, poderoso exército. Isso tem a ver com Israel agora, esse poderoso exército, mas também tem a ver com a igreja, esse poderoso exército celestial. E esse poderoso Espírito Santo, de acordo com Joel 2, veja, viria para vivificar nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. E quando viesse o Espírito Santo, isso é como se fosse um documento, muito embora abstrato, não pode ser tocado ou visto e assim por diante, porém real. E quando esse documento estivesse de posse, da nossa posse, isso era um indicador de que Deus encontrou em nosso coração a semente eleita, de que Deus encontrou fé e que Deus está nos reconhecendo como parte do corpo de Cristo, parte de sua economia. Então, quando esse documento vem, ele faz algumas coisas pelo nosso coração, disse o profeta na mensagem, o selo da Páscoa. Veja, então, ele diz muitas coisas. Primeiro ele fala que as nossas dívidas estão pagas, que Deus aceitou a nossa fé, que Deus reconheceu que em nosso coração há uma semente eleita, reconheceu que somos predestinados e assim por diante. Agora diz assim o profeta, vamos ler primeiro Joel 2:28, veja, e há de ser que depois, veja, depois do ensinamento, depois da restauração da palavra, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Veja, esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Veja, profecias, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito,
mostrarei prodígios no céu e na terra sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então a eleição, o chamado, veja, a restauração do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sinais, o pilar de fogo, a nuvem, eclipse no sol, eclipse na lua e assim por diante. A lua de sangue, de acordo com a profecia. Tudo isso está apontado para esses dias que nós estamos vivendo. Mas o mais importante é a vinda do absoluto, do documento de propriedade, do título de propriedade. Veja, por isso a ordem é, vai na mão do anjo e toma o livro. Podemos dizer assim, vai na mão do anjo e tome o título. Então diz o Mombrana, agora, eles subiram no dia de Pentecostes para receberem o seu abstrato, mensagem, o selo da Páscoa, parágrafo 100. O seu abstrato, o documento. Veja, você sabe o que é um abstrato? É quando um fato é esclarecido. Então veja, os discípulos, primeiramente, estavam no cenáculo alto, orando, amedrontados, acovardados. Porém, quando veio o Espírito Santo, quando veio o selo da promessa, o fato foi esclarecido. Pedro foi na Escritura, em Joel, citou a Escritura, disse que aquilo ali era a evidência da descida do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. O fato de que Jesus estava ressuscitado foi esclarecido. O fato de que o sistema religioso tinha acabado foi esclarecido. O fato de que eles estavam livres foi esclarecido. As escrituras que estavam fechadas para eles agora estavam abertas e esclarecidas. Eles sabiam que Jesus não estava morto. Lhes foi esclarecido de que ele havia ressuscitado, estava vivo. Veja, tinha subido aos céus em Atos capítulo 2, e Atos capítulo 1, e agora tinha voltado em Atos 2, no dia de Pentecostes, de acordo com a promessa. Veja, que haveria um novo mover do Espírito Santo sobre a igreja. Veja, o primeiro molho movido. Veja, 50 dias depois, veja, a colheita do trigo, Pentecostes, o novo mover do Espírito Santo, depois que passaram os 7 sábados, e assim por diante. Veja, eles subiram até lá para receber o seu abstrato e voltaram vivificados. Que emocionante! Eles compraram a terra. Veja, o título abstrato era o sinal de que eles haviam adquirido a herança, batismo com o Espírito Santo. Por isso Canaã não representa o milênio, Canaã não representa o céu, Canaã representa a terra, o batismo com o Espírito Santo. Veja, ela havia sido comprada para eles a haviam recebido. Qual era a garantia de que eles eram parte da herança? Qual era a garantia de que eles eram beneficiários da ressurreição de Jesus? O documento, o abstrato. Vejam, é isso verdade ou não? Eles estavam em dúvidas, amedrontados, mas quando veio o abstrato, o fato foi confirmado. Veja, nós o temos visto levantar, mas agora, e nós somos testemunhas. Ele está vivendo em nós. Veja, nós ficamos ali e vimos o homem crucificado. O Mombrana está parafraseando como se os apóstolos estivessem falando. Vimos as nuvens virem sobre a terra que escureceram os céus. E o terremoto que estremeceu e houve prostração nervosa. Então, quando eles o colocaram na sepultura, eles o furaram no coração com uma lança e eles desceram o seu corpo e o colocaram na sepultura de José de Arimateia. Então você encontra que no terceiro dia ele ressuscitou outra vez. E como os discípulos disseram, somos testemunhas disso. Veja, nós o vimos ressuscitar, nós sabemos que ele está vivo. Agora, o que é que aquilo fez? Aquilo tirou o medo. Não é de se admirar que Jesus disse, não temais, eu sou aquele que estava morto e agora está vivo para sempre. Isso tirou fora todo o temor quando eles fizeram isso. Mas quando eles subiram para o Pentecostes, lá eles receberam o poder vivificador, o poder que os fez vivos. Essa que é a grande verdade.
Veja, eles estavam mortos, amedrontados, veja, não podiam entender as Escrituras, estavam com medo, mas quando veio o documento, quando veio o Espírito Santo, isso foi esclarecido. Veja, isso foi vivificado. Muitas pessoas têm medo dessa mensagem, têm medo dos 7 selos, medo dos quadros na parede e assim por diante. Mas ao receberem o documento, ao tomarem o livro da mão do anjo, veja, quando lhes for revelado, vão saber que tudo isso é verdade. Quando tudo é esclarecido, quando eles puderem virar a foto para a direita, olharem do ângulo certo, serem vivificados pelo Espírito Santo, vão saber que tudo isso é verdade. Veja, agora, um pouquinho mais para frente, 105. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nos arrependemos, somos batizados e vimos para crer nele. Deus reconhece o nosso arrependimento e fé para com ele e envia o abstrato. O abstrato é a segurança de que Deus encontrou arrependimento e que Deus encontrou fé. É a garantia de que qualquer coisa que estava contra você, você se arrependeu totalmente. Veja, a propriedade é comprada e você segura o abstrato por segurança. Veja, a trombeta do jubileu soou. Veja, a prova de que as dívidas foram pagas, estão todas anuladas, aniquiladas, é que Deus nos dá o Espírito Santo, o documento de que o preço foi pago, Deus aceitou o sacrifício e que nós estamos livres. Veja, a propriedade é comprada e você segura o abstrato. Veja, por segurança. 108, veja, o que isso faz aos nossos corações mortais? Isso muda a nossa opinião. Veja, os discípulos no caminho de Emaús não sabiam no que pensar, estavam desanimados, andando talvez pelas ruas de Jerusalém ou à beira do mar, não sei. Talvez queriam voltar para as redes de pesca, mas quando a palavra lhes foi vivificada, quando o fato lhe foi esclarecido, quando a palavra lhes foi aberta, veja, eles puderam dizer, ele vive. Ele abriu nosso entendimento. No partir do pão, nós o conhecemos. Veja, isto muda a nossa opinião, muda a nossa noção. Nós não vamos mais olhar para a Bíblia sem saber o que está acontecendo, para essa mensagem sem entender o que está acontecendo. Isso coloca as nossas afeições nas coisas que são de cima. O mundo morre. Há uma circuncisão verdadeira. O fumar, o beber, o jogar, as coisas que você costumava fazer, tudo está morto. Então, estão sobre você e você está vivificado nesse poder vivificador. Isso traz o seu corpo já para a condição, para um arrebatamento. Esta é a voz que sai da palavra. Veja, a palavra é a voz de Deus. A palavra é a voz de Jesus. A palavra é a voz de arcanjo, que está mudando nossa opinião, nos dando noção clara, nos esclarecendo a verdade e enchendo nosso coração desse poder vivificador. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, deixe o seu comentário, veja se a inscrição está ativada, deixe o seu gostei ou não gostei e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.